versículo 15. Amém? Pode parar no tempo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Podemos assentar? Eu quero dar um tema nessa mensagem. Diga as coisas que só Deus pode fazer. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus tão poderoso, um Deus eterno, e a Bíblia está cheia daquilo que Deus é. Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é aquele que fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. Todo poder pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele. Deus é autossuficiente, Deus é um ser incriado, e toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Com toda a propriedade, Isaías 43:3, Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirás? Isaías 64:4, ele diz: desde a antiguidade nunca se viu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, se você espera em Deus, Deus vai trabalhar para você. Todavia Deus não é o meu empregado, não é o seu empregado, Ele é o meu Senhor e Ele é o seu Senhor. Mas olhamos um texto aqui, onde as coisas que entristecem Deus, Deus tem todo o poder, toda a glória. Deus escolhe Israel como a sua propriedade peculiar. Deus escolhe um povo ali no Éden, Ele criou Adão, criou Eva. Deus fez o jardim para Adão, deu tudo de mão beijada para Adão. Mas ainda o que continua matando hoje, irmãos, é a desobediência. O que continua matando hoje ainda é o pecado, e a morte ainda continua matando. Deus fez tudo lindo, Deus fez tudo maravilhoso, e Deus a cada dia queria vir conversar com Adão. Existia uma auréola de glória que revestia Adão quando Adão ia conversar com Deus. Quando Eva ia conversar com Deus, existia um diálogo direto entre Adão e Deus e Adão. A única coisa que fez com que ele se afastasse de Deus foi o seu pecado. A partir do momento que ele peca diante de Deus, ele se distancia de Deus, e Deus veio à sua procura, dizendo: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Ele: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e eu fugi. Adão, por que você fugiu? Porque, Senhor, eu estava nu. Adão, quem te mostrou que estava nu? A mulher, Senhor, me deu do fruto que não era para comer, e eu comi. E começou a querer transferir a culpa dele para a mulher. A mulher transfere a culpa dela para a serpente. Mas você vai responder por você. Cada um de vocês vão responder por vocês. Nem Satanás vai responder por você, ele vai responder por ele. Então Deus se entristeceu. Quando chega no capítulo 6, há uma linguagem antropopática do texto, que a Bíblia diz que Deus se entristeceu. Deus se arrependeu, no original é Deus se entristeceu. A linguagem antropopática fala que é sentimentos dos homens atribuídos a Deus. Deus estava triste porque Deus estava triste, porque Deus quer nos ver felizes, Deus quer nos ver alegre, Deus quer nos ver orado, Deus quer nos ver levantar-se pela manhã e adorá-lo na beleza da tua santidade. Deus não quer te ver triste. Então aquele dia foi um dia de luto, aquele dia foi um dia de tristeza, aquele dia foi um dia de sentença. Deus teve que sentenciar. Provérbio 28, versículo 9, a Bíblia diz que o homem que anda desviado da lei, Deus não ouve a tua oração, Deus não quebra princípio, Deus não agrada aquele que não guarda a tua palavra. Deus faz o seu milagre para aquele que guarda a tua palavra. Todavia Deus ficou tão entristecido, e ele diz que as imaginações do pensamento do homem eram má continuamente, e Deus agora sai e deixa o homem andar com seus próprios pés.
ali se cumpriu Lucas capítulo 4, aonde Satanás diz que o reino foi dado a ele, mas não, o diabo roubou o reino da mão de Adão. Deus habilitou autoridade a Adão, Deus deu graça a Adão, Deus deu domínio a Adão, mas Adão transferiu para Satanás. Deus agora, ele começa a fazer um trajeto de um plano para fazer um grande resgate. O tempo começa a passar. Deus agora em Deuteronômio capítulo 10, capítulo 9, escolhe Israel como a sua propriedade peculiar. Êxodo 19, versículo de número 5 e 6. Deus pega esta nação tão pequenininha, começa a revelar os seus milagres. Depois Israel começa a pecar contra Deus, Israel começa a desagradar a Deus. O povo vai para o Egito, 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés agora para o seu nome ser engrandecido. Moisés era versado em todo o conhecimento do Egito. Atos capítulo 1, do verso 1 a 59. Isso é claro quando Estevão está pregando. Chega no capítulo 4, quando Deus escolhe este homem, ele diz: Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou pesado de língua. Mas o que Moisés queria dizer é que a soberania de Deus era maior, que o poder de Deus era maior. Ele não queria voltar para o Egito, ele buscou um pretexto, mas ainda assim Deus levanta este líder, ele vai para o Egito. O nome de Deus é glorificado, ele resgata o pessoal do Egito, as pessoas do Egito. Milagres começam a acontecer no grande deserto. Deus abre o mar vermelho. Deus é uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem de glória durante o dia. Deus faz as águas de Mara ficarem doces para o seu nome ser engrandecido. Deus manda codornizes ao deserto para poder alimentar Israel. A geração de Israel começa a ver a magnitude, a grandeza de Deus e o poder de Deus, e Deus sempre buscando uma geração para o seu nome ser engrandecido. Mais uma vez o povo desobedece a Deus. De 19 anos para cima, de 19 anos para baixo, entra na terra de Canaã. O resto morre tudo no deserto, ninguém entra, porque mais uma vez desobedeceu o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez o pecado e lutou, sacerdotes e lutou, profeta e lutou, reis, e o nome de Deus não foi mais glorificado. Cada época Deus levantou líderes para o seu nome ser engrandecido, para que Israel devotasse uma verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. O tempo vai se passando, se passando, se passando. Deus levanta povo no meio dos juízes também. Quando entravam juízes, era um avivamento de 8 anos, de 40 anos, de 30 anos. Quando o juiz estava de pé, era porque o Espírito de Deus vinha de forma específica, usava um líder, o líder se enchia do poder de Deus, a glória se manifestava. Quando o líder morria, a glória ia embora. Deus não estava mais aguentando isso. O tempo foi passando, o povo desobedece de novo. O povo vai agora para o cativeiro da Babilônia, 601 a.C. Abacuque profetiza e diz: Deus, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, as tuas obras no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ali já era uma profecia que prenunciava que já Israel ia para o cativeiro. A Bíblia diz: Judá vai para o cativeiro, Israel vai para o cativeiro e fica no cativeiro. O tempo começa a se passar. Deus estava entristecido. Agora o rei invade Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, queima o palácio de Jerusalém, aonde, queridos, foi o lugar da manifestação da glória de Salomão. Sacerdote não podia entrar e não podia sair na inauguração daquela grande festa. Foi milhares de boi e ovelha que foram mortos naquele dia. Foi uma verdadeira Páscoa e glória naquele dia. Deus mais uma vez se entristece com o povo de Israel. Tempo começa a passar, cativeiro para o povo. E agora Jeremias profetiza, Jeremias 29, versículo de número 10, ele profetiza que o povo ia para o cativeiro. O livro de Lamentações é personificando Jerusalém, porque o povo foi diante dos seus algozes, diante dos seus inimigos, para a grande Babilônia naquele dia. Deus não queria aquilo, Deus não queria que aquilo acontecesse, sabe por quê? O poder pertence a Deus, o poder está nas mãos de Deus, a glória pertence a Ele. Aí o povo ficou no cativeiro. Deus mais uma vez agora mostra que Ele não tinha
tinha abandonado Israel, chegou dentro da Babilônia. O rei agora manda procurar príncipes do meio do povo de Judá que ficassem próximo ao rei. Aí eles escolhem ali o nosso irmão Daniel, Misael, Azarias, Ananias, para esses homens estar próximo a ele. A Bíblia diz que esses meninos começam agora ainda a honrar o nome do Senhor. E ali o homem que os procurara para poder fazer um teste, a Bíblia diz que eles pediram para não se contaminar com o vinho, não se contaminar com as iguarias da Babilônia, porque ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. A Bíblia diz que naquele tempo ali, eles começaram naquele momento a honrar o nome do Senhor, ficaram 10 vezes mais inteligentes do que todo o povo da Caldeia, do que os astrólogos, do que os adivinhos naquele dia, porque Deus era com ele. A Bíblia agora volta e glorifica o teu nome. No capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que Deus deu aos 3 inimigos de Daniel sabedoria, conhecimento, mas a Daniel deu um espírito excelente. A Bíblia diz que o nome do Senhor foi uma vez mais glorificado, porque um dia o rei teve um sonho, e quando o rei teve o seu sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho. Irmãos, vamos entender isso aqui. Aquilo que Deus faz, aquilo que Ele quer fazer, ninguém vai fazer. Não adianta você bater em outra porta, não adianta você ter o seu conhecimento, não adianta você saber que sabe. Se Deus fechar a torneira para você, fechar a porta para você, ela vai ficar fechada e ponto final. Mas só que Deus queria glorificar o nome dele dentro da Babilônia, para mostrar para o rei da Babilônia que Ele é Senhor. Aí a Bíblia diz que naquele exato momento, Daniel, os jovens passaram por dificuldade, provações. Quando chega no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Daniel era príncipe e tinha 120 presidentes de cada província daquela época. Mas esses homens queriam agora competir com Daniel, queriam agora prejudicar Daniel, porque ele era 10 vezes mais inteligente do que todos aqueles homens de lá. Você sabe o que é você chegar em um lugar e saber que o camarada é 10 vezes mais inteligente do que você? Não tem concurso certo para fazer com ele, ele vai tirar 10 em tudo. Os caras olhavam assim e diziam: meu Deus, esse homem é inteligente demais, não tem como pegar este moço, temos que parar Daniel, temos que acabar com a vida deste rapaz. Aí um volta e diz: ele não tem vício, ele não tem culpa, ele é muito inteligente, ele não dá espaço, não, mas ele tem uma falha, ele tem uma fraqueza. Aí, queridos, quando o leão ele sai para caçar, ele busca no meio de toda a manada aquele boi mais fraco, aquele que está para trás, para poder matar. Mas só que tem um detalhe: Deus confunde o diabo. Olharam a fraqueza de Daniel, e onde era a fraqueza dele? Era na lei do seu Deus. O diabo foi enganado naquele dia e ele não sabia. Ele pensou que Daniel ia voltar, que Daniel ia desistir. Ei, estão olhando para você achando que você vai desistir, que você vai voltar. Ele vai ser confundido. Deus vai permitir Satanás ser confundido por você. Vamos parar Daniel. Mas tudo isso foi por causa do pecado de Israel, de Jerusalém, de Judá. Aí vamos pegar este moço, porque ele tem uma inteligência aguçadíssima. O que eu me alegro aqui nesta tribuna, aqui não existe competidores, aqui existe adoradores. Aceitei Jesus em uma igreja que quando ele pregava, eu aplaudia e eu dava glória e aleluia. Eu aceitei Jesus em uma igreja que na nossa tribuna nós somos intercessores, somos adoradores, somos soldados para o nome do Senhor Deus ser glorificado. Foi assim que eu aceitei Jesus, e até hoje não aprendi a competir. A minha competição é contra o inferno, cheio do poder do Espírito, e a sua também. Levanta a mão quem está junto comigo aqui, levanta a mão quem veio adorar essa noite. Por isso que eu falei: eu estou vivo ainda, porque o pecado não me matou. Se tem pessoas vivas aqui, dá glória, dá aleluia. Aí eles disseram: vamos matar Daniel, vamos acabar com a lei do Deus de Daniel, é a fraqueza dele. Que fraqueza maravilhosa, pastor Jorge. O pecado matou um bocado, vai matar Daniel também. Mas naquele dia Deus se dito, Daniel já tinha passado pelo reinado de Nabucodonosor, agora era o reinado de Dario.
não era mais um menino quando foi para o cativeiro da Babilônia. Aí a Bíblia diz que quando ele soube, do capítulo 6, quando ele soube do edito, que já tinha selado com o anel do rei, ele vai para a sua casa, sobe, chega lá no quarto, dobra os seus joelhos. Isso aqui implica em dizer uma coisa muito interessante. Pegue isso aqui, para nunca mais você esquecer. Os nossos dotes de pregador, eu posso ser PhD, posso ter faculdade, posso ter o que for, direito, ser o que for, não pode sobrepujar o poder que há na palavra de Deus. Aprendamos isso aqui. E Daniel não deixou o reino subir para a cabeça, não deixou a posição de príncipe subir para a cabeça, porque somos tendencionados como seres humanos. Quando as coisas começam a dar certo, o carro chega, a família maravilhosa chega, o salário gordo chega, somos propensos a não orar mais, a não jejuar mais, a não buscar mais e esquecermos da promessa de Deus. Mas Daniel sabia, ele sobe para o quarto, eu creio que ele orou assim: Deus, temos uma promessa, vou abrir as portas para Jerusalém. E ele abria para Jerusalém. Aí eu fiquei me interrogando: como é que se abre as portas para Jerusalém? Se Jerusalém está queimada, se o templo está queimado, se o povo está lá em grande miséria, se a promessa, se a glória saiu, Ezequiel capítulo 1 verso 23, a glória não estava mais lá. Como é que se abre a janela do quarto para Jerusalém? Eu creio que Daniel subia e dizia: Deus, eu conheço a tua história. Deus, eu conheço o que meus pais me contaram sobre o Senhor. Deus, eu não acompanhei isso não, mas Deus, vou lhe dizer uma coisa: existe uma promessa para Israel, e eu não vou ficar na Babilônia, vou voltar para Jerusalém. Entenda isso aqui. Ele começa a orar, mas quando ele abre as portas para Jerusalém, eu aprendo 3 coisas aqui. Primeiro, a sua particularidade. Segundo, ele está num presente caótico, difícil, angustiante. E é sabido pela psicologia que é quando você pensa muito no futuro ou no passado, você fica ansioso, você fica angustiado. Quer ver? Um trauma te bota para baixo, uma queda te bota para baixo, uma palavra dura te bota para baixo, algo que você lembra do passado te bota para baixo. Aí se você pensa no futuro que vai pagar alguma coisa, que vai te cobrar, você também fica angustiado. E uma pessoa ansiosa, o seu coração acelera. Uma pessoa ansiosa, ele deixa uma parte no seu cérebro, uma parte do seu cérebro parasimpático, aonde ele fica tão ansioso que ele fica buscando ajuda sem saber. Isso está dentro dele, ninguém sabe. Ele sabe que está ansioso, ele sabe que está triste. Daniel vai para o quarto e cumpre Tiago capítulo 5 versículo 13: está triste, ore, está alegre, cante. Quando a ansiedade bateu, ele foi para o joelho e disse: está na hora de orar, de conversar com Deus, porque querem me matar, querem acabar com a minha vida. E abriu a janelona para Jerusalém. Aí o que eu aprendo aqui: o presente dele era angustiante, o seu passado era macabro, porque ele vivenciou a dor de Israel, a dor de Judá, a invasão da cidade. Tudo que era de Deus foi levado para a Babilônia, e Deus não fez nada, entre aspas. Quem sabe ele questionou Deus. Então, isso que eu vou falar aqui deixa um pouco o pensamento científico sem entender, porque eles dizem que se você pensar no futuro, você fica angustiado. Mas quando Daniel olha para o futuro, vê Jerusalém queimada, a cidade queimada, 1 Reis capítulo 8 verso de número 44 a seguir, ele lembra da oração do nosso irmão Salomão. E na oração Salomão faz assim: Deus, quando Israel estiver na guerra e orar, no meio da guerra, virar o seu rosto para a cidade e o templo, pode ter certeza que o Senhor vai agir no meio de Israel. Eu me pergunto como é agora que Daniel faz essa oração, se a cidade está queimada, a cidade está assolada, a cidade está destruída. Você faria essa oração? O diabo diria: acabou a história de Israel, está tudo queimado, tudo destruído, não tem mais jeito. Aí Daniel se lembra
A glória pode ter saído de Jerusalém, mas ela vai voltar para lá. E eu acredito, Deus, eu posso até não entrar, mas a história de Jerusalém vai ser mudada. Quando ele está pensando assim, eu estou conjecturando, quando ele está pensando assim, alguém diz, pegou ele de joelho, infringiu a lei, manda matar, acaba com ele. Chegou o momento de ele morrer agora, por causa do pecado de seus pais. Só que tem um detalhe, meu querido, um detalhe bem claro: as circunstâncias não impediu Daniel de adorar, não impediu Daniel de orar. A circunstância não acabou com o compromisso de Daniel. Ele continuou buscando a presença de Deus, porque ele sabia que o milagre ia acontecer. O que foi que Deus fez? Permitiu jogar Daniel na cova dos leões. Deus estava com Daniel, o tempo se passou, e quando o tempo se passa, o povo volta do cativeiro da Babilônia, o povo volta para Israel com Neemias, o povo volta com Esdras. A reconstrução do templo, o segundo templo, o ano 516 a.C., e quando o templo é reconstruído, tem um grupo que chora e tem um grupo que se alegra. O grupo que chora, o mais velho, é porque o templo não era igual ao primeiro. O grupo que se alegra é porque vinha o templo agora de Israel, o templo de Jerusalém. Só que tem um detalhe: a promessa se cumpre, o pessoal volta para Israel, volta para Jerusalém. Só que Deus tem um propósito maior, porque o que Daniel aprendeu, aqui Daniel aprendeu que a promessa de Deus, ela se cumpre. Número 23, 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, vai cumprir. Aí o tempo agora começa a se passar. Quando o tempo se passa, Deus faz a promessa. Ele já tinha a promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceriam a semente, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o pecado seria vencido. O capítulo 3, verso 23 do livro de Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio que Deus olhou assim e disse para Satanás: eu vou fazer diferente. A glória vai voltar para Jerusalém um dia. Não vou usar mais reis, não vou usar mais profetas, não, eu vou enviar o meu filho nascido de mulher, e ele vai trazer a glória de volta para Jerusalém. Aí a Bíblia diz em Miqueias 5, versículo 2: e quando ele restaurasse, ele iria surpreender o mundo e Satanás. Aí quando ele nasce, ele vem, começa a pregar, transformar e dar vida, e diz: não vou usar mais só reis, não vou usar mais só sacerdotes, porque todos pecaram. Eu vou levantar uma comitiva diferente, que Paulo escreve no capítulo 1, verso 24 da sua epístola aos Coríntios: as coisas vistas deste mundo, desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, Deus vai aniquilar para poder envergonhar as que são. Jesus estava dizendo assim: eu vou pegar o cara do crack, da cocaína, da heroína, optaliton, LSD, do adultério, e vou lhe dar um nome, e o diabo vai saber que eu sou Senhor na vida de Israel. Assim Jesus faz. Ele entra em Jerusalém e clama: vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, vinde a mim os sobrecarregados, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ali Daniel não existia mais, Daniel não viu mais nada, mas a oração de Daniel, ela foi escutada pelo nosso Senhor Jesus, e aonde assim a manifestação da glória. Joel 2,28, a Bíblia diz que havia uma promessa, a promessa viria sobre Israel, e o nome do Senhor Deus ia ser glorificado sobre Israel. Quando Jesus começa a curar, começa a dar vida, começa a transformar, levanta um exército novo. O pecado matou muita gente, o pecado acabou com muita história, o pecado dizimou a vida de muita gente, mas Jesus ficou de pé e disse: eu vou mudar isso. O mundo simboliza a Babilônia, só que Daniel não tinha vício nenhum, mas você tinha, eu tinha, nós tínhamos. Quem é bom aqui nessa vigília? Quem é grande aqui? Quem nunca pecou? Quem nunca
errou? Quem nunca mentiu? Aí Jesus faz o quê? Eu quero levantar uma nova geração. Eu quero dar uma nova oportunidade. O pecado matou gerações e gerações. Foi pregado aqui, matou gerações e gerações. Vou levantar uma geração diferente. Vou pegar o cabra que mata. Vou pegar o cabra que roubou, que mentiu, que dizem que não tem jeito para ele. Vou fazer sabe o que é com ele? Vou chamá-lo, vou resgatá-lo, vou perdoar o seu pecado e vou lhe dar duas opções. Primeira, creia em Jesus. Segunda, se arrependa dos seus pecados, o resto ele faz. Aí o que é que ele faz? Cura, dá vida, transforma. E eu creio que Deus começa a sorrir agora. E no momento que Jesus vai ser ascendido ao céu, ele diz para os seus discípulos, apóstolos: ficai em Jerusalém. Entendeu não? Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de... Eu vejo Daniel orando com as portas abertas para Jerusalém queimada, destruída. E eu vejo o céu aberto para Jerusalém agora. Quem sabe Deus disse: Daniel, não é uma janela não, eu vou abrir agora o céu para Jerusalém, porque em Jerusalém que eu vou revestir pessoas de poder. O céu está aberto para você. Os céus se abriram ao teu favor. Você não entendeu isso aqui não? Seu pecado foi perdoado, moço. Seu pecado foi perdoado, moça. Deus está dizendo: ei, eu não vou abandonar você, não vou desistir de você. Deus está dizendo: eu vou te dar algo que ninguém te deu. Era específico lá no Antigo Testamento. Agora eu dou a quem quero. Jesus desce e morre. E ele diz: vem cá, meus discípulos. 14, verso 26. Eu vou, mas eu vou lhe dar um presente. Você pode não ter nenhum bacharel em teologia, meu filho, não conhecer nada, mas eu vou lhe dar algo que vai te levar às profundezas de meu Pai. Vou te dar o meu Espírito. O meu Espírito virá sobre vós, profetizareis, tereis sonhos, falarão novas. Você não entendeu? Os traumas vão acabar, tudo vai acabar, porque o meu Espírito estará sobre vós. Vou tirar o coração de pedra, vou botar um coração de carne, vou lhe dar um dom, e o dom que eu te der ninguém vai tirar de você. Vou te selar com o meu Espírito Santo. Aí ele diz aqui, olha que coisa linda. Parecia que estava tudo acabado, acabado coisa nenhuma, meu querido. Acabado coisa nenhuma. Ele diz assim, ó: e ouvindo eles isto, compungiram em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe, e tantos quantos o Senhor Deus chamou. Eu faço parte dessa geração. Israel recebeu, todos receberam, mas eu que estava longe, você que estava longe, tinha uma promessa de Deus para você. Quantas pessoas nunca mais falou em línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo hoje é coisa rara, mas você pegava o moço que não sabia ler nem escrever, quando ele recebia o poder do Espírito, recebia a revelação do céu, a revelação de Deus. Poucos têm a revelação do alto. Poucos varam uma madrugada cheia do poder do Espírito Santo. Poucos. É 21 anos pregando. Eu faço parte de uma geração que orava 3 ou 4 horas de relógio. Eu faço parte de uma geração que 15 minutos de mensagem de poder. Eu faço parte de uma geração que eu já vi milagre acontecer sem precisar ouvir ninguém falar. Eu faço parte de uma geração que eu viajei pregando. Eu sou pastor presidente de uma igreja, vi milagres acontecer comigo, eu e Deus, Deus e eu.
essa geração que eu faço parte, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas quando eu levantei minha mão aqui na Assembleia de Deus aqui, eu vim para o culto aqui na sede olímpica, quando menino ainda, o poder de Deus se manifestava na Almadite com poder e glória. Eu lembro muito bem disso, fiz parte dessa geração, estou vivo até hoje, não caí nem desviei, estou na presença até hoje. Sabe por quê? Eu recebi o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito tem que acreditar, moço. Quem tem o Espírito tem a graça de Deus sobre a vida. Aonde não houver manifestação do Espírito de Deus, tem que pintar a igreja de preto, botar uma cruz e deixar tudo acabado. Sabe por quê? Ele te deu um grande presente. O Espírito Santo que está sobre a sua vida. Ele venceu a serpente por causa de você, venceu o diabo por causa de você, venceu o pecado por causa de você, e disse: você tem o meu Espírito. Mas tem pessoas que nunca mais foram renovadas, nunca mais foram compungidas pelo poder de Deus. Não estou falando de coisa sensacionalista que acontece aqui, você vai para casa pior do que você chegou. É impossível alguém que recebeu Jesus não ter um novo nascimento. É impossível alguém que recebeu Jesus não largar o pecado, o adultério, a mentira, porque um dia ele estendeu a mão e disse: olha, do teu pecado não me lembro mais. Estou lhe dando uma nova oportunidade. Honra o meu nome. Morreu um bocado porque desobedeceu, um bocado caiu porque desobedeceu. Ainda hoje, disse Paulo, o veneno da serpente está vivo ainda. Quantos que pregava que não prega mais, que cantava que não canta mais, que era um pastor que desistiu. Não vimos nos apresentar aqui essa noite, vamos honrar a Ele. Não troque o Espírito por guisado nem mentira das coisas do mundo. Deus é imutável, Ele é o mesmo. Alguém prega e diz: porque a igreja está fria, quem está frio é quem está pregando. A igreja está sem, quem está sem, quem está pregando. O altar tem a obrigação de estar na dimensão e estar cheio para trazer uma mensagem para a igreja. Os obreiros têm a obrigação de buscar, orar, consagrar a vida, trazer uma mensagem para a igreja. Nós fomos chamados para isso. Deus nos chamou para isso. A palavra não é nossa, a glória não é nossa, o louvor não é nosso, o louvor é dele. E tem um detalhe: se essa geração tombar, se essa geração cair, Deus vai continuar levantando a nova geração. Deus não depende de mim, Deus não depende de você. A minha geração vai passar, a pós-modernidade está vindo aí. Pessoas que pregam como quer, da forma que quer, pregadores liberalistas, vários, seguindo a sua linha de raciocínio humanista. Mas o Espírito de Deus ainda é o mesmo, ainda é na oração, no jejum, na consagração, na presença de Deus. Poucas pessoas oram, estou encerrando, poucas pessoas oram. Ele entra na internet, vê tanto sermão lá, copia o sermão. Mas Efésios 3:20, a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Se essa geração perder a ação do Espírito, será uma tristeza muito grande. O Espírito de Deus, ele não mudou, ele está aqui no meio de nós mudamos. Está pertinho de você aí. Foi o presente que Deus deu para você quando te resgatou, tirou do mundo, tirou do pecado, tirou do engano, tirou da prostituição. E quando você passa pela rua, alguém diz: quem era ele? Quem é ele agora? Quem era ela? Quem é ela agora? Quando alguém olha para você, vê Deus na tua vida, você abre a boca, é Deus falando através de você. Hoje é raro, como o pastor pregou aqui. Cadê a referência? Cadê a referência?
Eu não vim para cá perder noite. Cadê a referência? Escute isso aqui para encerrar. Eu sou estudante de psicologia. E é triste. Quando você entra na faculdade e fica céticos. Triste demais. Existe alguns pensadores da psicanálise, do behaviorismo, da Gestalt, e homens como Foucault, Derrida, Nietzsche. Isso é contra o cristianismo. Aí Jesus vem, pega você do monturo, do engano, da prostituição. Você não tem nada, não tem nem nada, ele pega você e vem. Vou te encher do meu Espírito, filho, e vou te dar revelações do céu. Você nunca cursou uma faculdade, ele enche você e diz: eu vou usar você para escolher você, para engrandecer e exaltar o meu nome. Aí você observa, por mais que alguém entre em depressão, que busca os profissionais, depressão quem cuida, psicólogo cuida, crises emocionais, está internalizado lá em você, seu subconsciente, tudo bem, mas o mundo espiritual ainda continua sendo a palavra de Deus. É ela quem ainda dá vida, é ela que transforma. Ela ainda é a espada do Espírito. Muitos já arriaram a espada há muito tempo, mas se a geração continuar com a espada de pé, usando a espada do Espírito, Satanás vai ter que se curvar. Ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Cadê os que são de Deus? Levante a mão aqui. Fique de pé, por gentileza. Você que é de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus, ele não mudou, Deus não vai mudar. Deus escolheu e chamou você. Se a tristeza invadiu o seu coração, se você não tem conseguido ser o mesmo, nem a mesma mais, a igreja não mudou, você mudou. Feche os olhos, eu quero orar por você. Quem tem uma porta aberta para Jerusalém, uma janela aberta para Jerusalém? Jerusalém hoje é a igreja, será revestida de poder. Deus visita essa pessoa agora, Senhor. Essas pessoas que um dia, meu Pai, vai ser um exílio para uma nova geração. Toda geração levantada por Deus foi cheia do Espírito de Deus, não foi do Espírito humano. Deus levanta gerações cheias do poder do seu Espírito. Mas quando você baixar sua guarda e entender que o poder pertence a Deus, que a glória pertence a Deus, se nós largarmos o pecado, o engano e arrependermos dos nossos pecados, pode ter certeza que você vai influenciar a sua geração, e a geração posterior à sua vai ver que Deus está na tua vida, na tua casa, no teu lar. Vão deixar o Facebook, vão deixar o WhatsApp, vão abandonar as festas do mundo e vão correr para a presença de Deus, porque Deus está neste lugar. Aplauda o Senhor bem alto nesta noite, em nome de Jesus.